Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez. Para quem está chegando agora, eu sou o professor, arte educador Jonathan Cardoso, conhecido como B-Boy J. Estamos aqui reunidos dessa vez no Festival Arte e Educação Break, que está na sua 8ª edição. Hoje o objetivo é tratar especificamente da formação do arte educador ou a formação do professor do break, né? Nas últimas edições, esse evento, esse festival, ele buscou tratar mais assim dos aspectos dos aprendizes, né? Dos artistas, e esse ano a gente veio com uma proposta diferente, né? Com esse despertar sobre a nossa consciência de formação, né? Como é que esse educador ele percebe essa formação constante, né? E como é que as instituições de ensino ao qual ele atua e faz esse processo de transição provoca ele, estimula ele, né, a estar em constante busca, né, diante dos desafios que vão aparecendo da sua prática pedagógica ou artístico-pedagógica. A minha formação, ela no nível superior, ela se dá na pedagogia, né? Por isso a gente vem pensando na importância da pedagogia para essa linguagem, para o ensino da linguagem, dessa linguagem e da formação continuada, né? Tendo visto que a pedagogia é um campo científico, né? E com bastante arcabouço teórico e com diversas dimensões, né, do que é ensinar, do que é aprender. Então é uma ciência que ela é multidisciplinar, né? Então a gente tem pedagogia no campo da psicologia, né, da antropologia, da história, né, e várias outras ciências que contribuem para estar dando esse arcabouço teórico, né, na formação do professor, né? E já entrando na nossa discussão, a gente vai focar nos cursos de licenciatura de dança e buscando também responder qual é a importância, né, qual que é a importância de pensarmos a formação continuada, né? O que é formação continuada? E que relação isso tem com as licenciaturas em dança? Pode anotar aí. Dentro dessas duas dimensões aí, faz parte aí dessa formação desse arte educador, desse professor, a gente colocou formação do professor mesmo para buscar essa problematização e provocar, né, esse debate, essa discussão, uma vez que a nomenclatura professor, né, etimologicamente tem a ver com professares, né? Então professor é aquele que profetiza, aquele que professa, fala, né, sobre algo. Então nesse sentido, isso ao longo dos processos, né, histórico da educação, hoje aqui no Brasil, falando aqui do Brasil, essa nomenclatura professor, ela está formalmente regularizada, né, por nossa Constituição Federal e das leis de diretrizes e bases também. Tem todo um regulamento que formaliza essa profissão, né, esse nome professor, que é aquele profissional que vai lidar com o ensino, aprendizagem, né, do âmbito formal da educação, né, da educação nossa, né, da educação de todos aqui no Brasil, nesse caso, de um âmbito mais formal, no âmbito formal, né, que a gente sabe que a educação ela se divide em várias, pela pedagogia a gente vai entender que ela se divide em, basicamente aí a pedagogia apresenta 3 formas de educação, né, que é a educação formal, institucional, né, regulamentada, a educação não formal, né, que ela também pode ser regulamentada, mas ela acontece mais em espaços como centros culturais, ONGs. Então ela se diferencia mais ou menos aí nesses 2 campos. E o terceiro campo seria a educação informal, que acontece em casa, nas ruas, né, na conversa,
E basicamente aí nós temos esses três tipos de educação e de formação, né? E me parece que é importante perceber essa formação do arte educador ou do artista, né, b-boy, b-girl, que começa a despertar esse interesse, né, por ensinar, né, e muitas das vezes acaba ingressando no mercado de trabalho, né, sem uma formação formal, né? Ele entra aí pela sua própria prática da sua educação informal, que é aprendendo com os colegas, com os amigos, nos eventos, em rodas de eventos, de bate-papo, e ele entra para esse espaço, né, vai se lidar com diversos desafios, né, que a própria educação já traz, né, que a gente sabe que tem muitos desafios ainda, né, dentro dessa ideia de educação que a gente desenvolve aqui no Brasil, né? Então ele vai começar a perceber que não é só o método e o ensino da técnica, né? Porque uma coisa é você ensinar da forma como você aprendeu, outra coisa é você perceber que essa forma que você aprendeu, pode ser que o outro não aprenda desse jeito, né? Com esses métodos, né? E ao entrar para a sala de aula, para o contexto de ensino-aprendizagem, ele vai perceber que são pessoas diferentes, né? Então ele vai ter uma demanda da educação inclusiva, né? Vai trabalhar com jovens com deficiência física, intelectual, cognitiva, né? Então como é que é lidar, né? Acho que a pergunta é como é que é lidar com toda essa diversidade humana, corpórea, né? Seja de corpo, seja de condições materiais, porque aí também vai surgir questões, né, econômicas, sociais, né? Como é que é lidar com o aprendiz, com o aluno que chega com fome na aula, que chega sujo, né, que não tem uma família estruturada. Então ele começa a entrar nesse espaço que já não é mais aquele espaço, né, do lazer, não é aquele mais espaço onde ele vai só para se divertir e aprender. Então ele tem uma transição para um outro espaço de ensino que é institucional, né, que vai exigir dele essa formação continuada, né? E aí eu acho que é por isso que a gente pensa na formação continuada desse educador. E pode ser também que as instituições caminham nesse sentido, né? Porque quando a gente entra, a gente percebe que a formação desse educador, pelo olhar da instituição, ele vai assinar o seu contrato de trabalho já sabendo que ele vai passar por um processo de formação continuada, né? Então, entende-se que as instituições, né, em seus regulamentos, em sua estrutura, ela já contempla isso, né? Esse projeto de formação continuada, né? Embora a gente perceba que aqui no Brasil existem algumas instituições que não dão muita atenção para isso, né? Para essa formação continuada, né? E muitas das vezes o educador acaba estagnando, acaba sucateado, né? Então são outras lacunas e demandas que a gente vai enfrentar dentro dessa instituição, dentro desse trabalho, né? Dessa formação profissional. E talvez seja isso, né? Essa tentativa da gente despertar nossa consciência para a nossa formação continuada, para superar, né, os desafios que vão vir durante o seu exercício de trabalho, né? E me parece-me que as licenciaturas em dança aqui no Brasil é algo recente também, né? A gente percebe que é algo recente e elas vêm contribuir muito para essa formação. Não só as licenciaturas em dança, mas a gente observa também que muitos b-boys, b-girls vêm buscando se formar em outras áreas que contribuem muito para esse processo, né? Como áreas da educação física, área da arte visuais, área da pedagogia, que foi o meu caso, e a área da dança. Mas a gente também observa que é mais difícil ter b-boys, b-girls formados na área da dança. E surge a primeira pergunta, será por quê? Porque temos poucos b-boys e b-girls com essa formação.
formação em dança, né? No caso da formação, estamos falando da formação acadêmica, da formação científica, né? Que é diferente. Por que temos? E quando a gente começa a perceber a história desses cursos, né, ao longo aqui no Brasil, a gente percebe que ele vai sendo estruturado mais mesmo pelas danças que estão mais aproximadas à academia, como o balé, a dança contemporânea, a dança moderna. E surgem pensadores, tanto na Europa como aqui no Brasil, que já estão ali também nessa luta, né, um processo de inclusão para incluir a dança dentro das universidades, né? E quando isso acontece pelo meio dessas danças, né? E isso se passa tempo, as danças urbanas surgem, né? E aqui no Brasil, até o momento, a gente já fez uma pesquisa aí nos projetos políticos pedagógicos da Unicamp, né, que se eu não me engano, é o segundo curso de dança aqui do Brasil. Não se registra nada, né, diante da nossa pesquisa, nada regulamentado como o ensino da dança de rua, da dança break, das danças urbanas, né? Mas a gente observa regulamentado o ensino das danças, até as danças brasileiras, né, danças populares, tem balé, citado balé, dança moderna, dança contemporânea, porém a gente não observa nada incluído com a formação, né, dessas danças urbanas, ou mesmo com a formação desse professor, né, desse arte educador ali ligado ao ensino do break, ou seja, das danças urbanas, como eles chamam outras nomenclaturas, né? Então, a outra pergunta que surge: por que não tem lá dentro desses cursos, né? Isso pode estar respondendo aquela pergunta, né? Por que existem poucos b-boys e big-girls com essa formação, né? Se o jovem vai querer se formar em dança e ele vai lá e vê que não tem nada regulamentado, já é a primeira barreira que ele vai encontrar e a primeira exclusão. Então, se o currículo, a grade curricular da universidade não tem, né, nada mencionando sobre isso, então ele já é eliminado nessa primeira análise, nessa primeira tentativa de se identificar. Então não rola um processo de identificação com o curso. Então ele vai estudar pedagogia, vai estudar dança, levantando essas hipóteses, né? Então pode ser que seja isso. Então, continuando a discussão, a gente observa que são poucos cursos, né, que tem abertura para as danças urbanas. Quer dizer, na nossa pesquisa a gente não observou nenhum. A gente fez em duas pesquisas em duas universidades, né, que é a da Bahia, Federal da Bahia, que tem um curso de dança, e aqui também a Federal da Unicamp, no estado de São Paulo, né? E o que chama atenção é São Paulo, por ser considerado o berço do hip hop, né, nacional, né, São Bento, né? Tivemos a primeira casa de hip hop da América Latina, né, grandes nomes como Nelson Triunfo, né? A gente tem também grandes avanços aí nas leis de incentivo à cultura, como o PROAC Hip Hop, né? Temos a Semana de Hip Hop da capital de São Paulo, temos os programas Fábrica de Culturas, né, que existem vários professores, arte educadores, que eles dão o nome, né, trabalhando. Então a gente observa uma dinâmica cultural de mercado para o ensino da dança break muito grande, né, destacando também até por primeira lei de cargo público, né, voltada especificamente para o ensino da dança, no município de Poá, São Paulo, né, ao qual eu tive a honra e a felicidade de ser o primeiro concursado, né, servidor público estabilizado desde 2009. Eu fiz uma pesquisa, a lei, ela data de 1999, né? Então nós temos um percurso histórico recente em olhar o ensino da dança break como política pública e um direito ao acesso à cultura, ao ensino da cultura, né? Então quando a gente passa no concurso e se dedica somente ao ato de ensinar, né, tem esse olhar focado para aqueles que querem aprender. Então nossa prática acaba diferenciando daquele b-boy que está focado em batalhas, em competição, em se desenvolver artisticamente, né, como produtor, né, como artista, como
diretor de espetáculo, coreógrafo. Então a gente acaba percebendo que a formação ela acaba ganhando um olhar bem específico, né, e exigências específicas dentro dessa formação. Não tenhamos dúvidas, né, porque ensinar é uma coisa muito específica e que exige uma formação, né? Então, pessoal, para não fugir do nosso raciocínio, a gente está falando sobre formação continuada agora dentro das universidades, né? Então, durante essa pesquisa, a gente foi observando e identificamos a Universidade de Pelotas, né? Federal, Universidade Federal de Pelotas, que traz no seu currículo a primeira vez que a gente identifica no currículo acadêmico a disciplina focada para a formação do break, do arte educador do break, do professor de break, dentro do curso de licenciatura. Olha que lindo, que interessante isso, né? Então essa universidade ela vai se destacar, né, recentemente, né, porque esse ano de 2021 abriu o concurso público e já foi até divulgado o resultado, né, para professor universitário, né, para ministrar, né, a disciplina que lá eles chamam, né, Laboratório de Práticas Artístico-Pedagógicas em Danças Urbanas. Então vem dialogando diretamente com a nossa pesquisa, né, com o nosso curso, que a gente também vai lançar um curso de formação e capacitação de educadores e também para professores. Então isso vem se coadunar com a nossa pesquisa, né, de necessidade de estar criando esse espaço, seja acadêmico, seja não acadêmico, seja formal, seja não formal, ou informal também, rodas de conversas, troca entre nossos amigos. Então, pessoal, trazemos aí a Universidade de Pelotas, né, que abriu o concurso público, já foi divulgado a lista dos professores que passaram, né? Então, provavelmente, ano que vem a gente já começa aí tendo esse marco histórico, né, com a universidade, a primeira universidade aqui no Brasil, federal, pública, né, com o primeiro cargo público direcionado, primeiro cargo público a nível universitário, ao nível superior da licenciatura em dança, porque outros cargos da educação não formal, como foi o meu caso, né, então já começa aí, né, a gente perceber essa linha, né, de formalização desse profissional que vai lidar diretamente com o ensino da dança, break, ou de outras danças também, né. Então, pessoal, a gente começa já a perceber e voltar para aquela questão inicial, que é por que temos poucos b-boys, né? Pode ser que seja por isso, né? São evidências fortes, né? Porque o jovem da periferia não tem os seus saberes incluídos dentro da universidade, então não é interessante e ele acaba muitas das vezes não continuando sua pesquisa, que pode até se reverberar em outras produções de novos saberes, novas intelectualidades, pensamentos, reflexões. Então fica aí o exemplo da Universidade Federal de Pelotas a ser replicado para as outras universidades, seja particular, seja pública. E aqui em São Paulo há-se uma grande demanda para a formação desses educadores, né? Licenciatura em dança, respondemos, porque temos poucos b-boys e b-girls, e essa formação em dança, né, dessa formação. Agora, voltando para a atuação profissional dentro desses espaços, podemos falar aqui das nossas experiências no programa Fábrica de Cultura do Estado de São Paulo, né, que é uma política pública de ponta, gerenciada pela organização Poieses, né, na área da cultura. Nós observamos que esse profissional dentro dessa instituição, ele passa por um processo de formação constante da sua prática, né? Então nós temos uma vez ao mês, nós somos obrigados a participar dos cursos de formações de capacitação, né? Então se entende que esse profissional que entra, ele precisa sempre estar se retroalimentando nessa formação, nesses cursos, né? Então nós temos cursos na área de produção de material didático, na área de humanas, de exatas, de produção artística,
né, pedagógica, né? Então são formações que vão se direcionando, que vão se misturando a todo momento, né? Porque a nossa prática ela é diária também. Então o dia, a dinâmica, né, do mundo está em constante mudança, nós estamos em mudança, então isso vai fazendo parte do nosso processo, né, de ensino-aprendizagem e do nosso planejamento de pesquisa, né? Porque esse educador, quando entra, ele tem toda uma exigência de ter um planejamento de curso, né? Como é que ele vai criar o curso dele, né? Como é que ele vai organizar essa didática, né? Essa organização desse curso, quais são os materiais que ele vai estar utilizando, né? E que público é esse, né? Quais são as teorias de aprendizagem, o que é aprendizagem, né? Então, esses cursos, né, essa formação, ela é algo mesmo que parece ser interessante e necessário, né, termos, né, seja em formação de grupos, né, ou seja fora em cursos de pós-graduação, seja dentro do espaço de trabalho, né? Então, talvez a nossa provocação enquanto professor, perguntando por que colocando, né, a formação do professor de break seja nesse sentido, de trazer um espaço de reflexão, né, de convidar amigos, convidar b-boys, b-girls e buscarmos perceber como é que se dá essa formação, né? Quais são as exigências, né, dessa prática profissional, né? E quando a gente pergunta quais são as exigências e qual é a importância de percebermos a formação continuada, ela vai responder e vai abrir um campo, né, um campo imenso de várias possibilidades, né? Porque quando a gente pergunta qual que é a importância do professor estar em constante formação, ele vai buscar aprimorar as suas técnicas de ensino, né? Ele vai buscar aperfeiçoar, né, e diferenciar que antes, né, da ação de assumir essa profissão, né, existe uma exigência, né, de estar aprimorando, de estar em diálogo direto com o aprendiz, com os pais, né, com a instituição, se revendo a si mesmo a todo momento, né, atualizando, né, porque aí já não é mais interesse apenas do educador dentro do processo, né, ele está em equipe, né, tem uma gestão, uma supervisão pedagógica por cima, né, ele está inserido numa equipe, né, ele está em diálogo com outros educadores nessa troca, né, o aprendiz não é mais o meu aprendiz, mas é aprendiz nosso, né, aluno nosso, né. Ele vai passar por todo esse processo, né, de formação, né, e até entender que existe uma gestão do ensino, né, existe uma gestão da escola, do espaço educacional, né, que isso tudo vai contribuir para que ele possa organizar cada vez mais, com mais eficiência, atingindo os seus objetivos de ensino e ensino-aprendizagem com o aprendiz, né. Então, é uma formação que vai para esse campo de aperfeiçoamento, de consciência, de um olhar científico, de um olhar técnico, de um olhar filosófico, né, sobre a prática de ensino, né, sobre o ensinar, que é algo, né, que se diferencia da sua prática artística, né. Elas se complementam, mas a gente precisa ver que ali tem um campo pedagógico, né, um campo, uma dimensão que ela precisa, que a gente precisa olhar com mais atenção, estar sempre nos aprofundando e nos questionando que dimensão é essa, né? O que é ensinar, né? E o que é aprender, né? Quais são as teorias de ensino que já estão vigentes, né? Quais são as teorias de aprendizagem, né? Aprendizagem é só verbal, aprendizagem é só na escuta, né? Quais são os processos da mente, neurais, né? Motor, locomotor, que a educação física vai trazer, que a neurologia vai trazer, que a cognição, os estudos filosóficos e epistemológicos da cognição, né, genético vai trazer para embasar esse entendimento desse educador, né? Quais são os conhecimentos que os cursos, né, os saberes envolvidos na educação inclusiva têm para nos oferecer, para a gente lidar diante de um educador que chega
diante de um aprendiz que chega com uma necessidade de ensino-aprendizagem que é tão específica, né? Como é que é lidar com os surdos e mudos, né? Como é que é lidar com as questões racistas da nossa sociedade, né? Sociedade excludente, preconceituosa, né? E aí eu cito aí a educadora, pesquisadora científica Abigail Chris, né? Que mais uma vez ela lançou esse livro Pedagogia Hip Hop, que mostra muitos métodos, muitas reflexões, né, sobre como lidar com essa questão do racismo institucional, como a gente vai lidando, né, hip hop, né, e break dentro do espaço educacional. Então, pessoal, essas são algumas reflexões, provocações que vai gerar muitas discussões no nosso curso que a gente vai estar criando e vai estar desenvolvendo no ano que vem, que vai ser o curso de capacitação para educadores do break, né? E ele vai servir para várias outras linguagens também. Então nós vamos estar convidando também especialistas, professores formados com outras formações em outras áreas, artistas. Então vai ser todo um curso criado para você, educador, e para você que quer fazer essa transição de b-boy para big girl, de b-boy big girl para educador, para entender quais são os processos de ensino-aprendizagem, quais são os processos pedagógicos que vai envolver sua prática e que envolve sua prática, né? Porque o educador que está atuando, ele também está nesse processo de conhecer a sua prática, de despertar sua consciência para a sua formação. E quando ele chega nesse nível de entender qual é a importância, e quando ele assume que é importante, e se colocar como aprendiz, aluno também, e aí ele consegue romper, né? E vai surgir aí o educador inventor, o educador que constrói, o educador filosófico, né? Então ele vai entrar nesse campo, né? Seja professor, né? Ou seja educador, ou seja oficineiro, instrutores, né? Então são várias nomenclaturas que vão criando, né? Nesse processo de transição profissional para lidar diretamente com o ensino, né? Que as instituições vão criando e a gente vai, né, entrando, né, nesse novo universo, né, nessa nova formação. Pessoal, então fica aí as referências, fica aí essa reflexão, né? Estou aqui nas redes sociais, né? Curte meu Facebook, eu vou estar postando o link também da nossa nova página no YouTube, onde vai ser publicados os vídeos também do nosso curso. Então fica o convite para todos vocês. Obrigado pela atenção e façam suas perguntas, porque a partir da sua pergunta é que a gente vai criando os conteúdos e vai organizando cada vez mais a nossa formação. Fica aí o convite para participar desse curso com a gente, que vai ser lançado aí ano que vem, e estamos juntos. Obrigado!